no intuito. A gente chamou até de bate-papo, que a gente nem quis dar assim um intuito de palestra, mas no sentido de valorizar o evento, né? A gente faz as reuniões de diretorias semanalmente, praticamente, e sempre que aparece algum questionamento da diretoria em relação a temas de importância, a gente está procurando criar um fórum, porque se é um questionamento de um diretor, certamente é um questionamento também de algum associado ou não associado, mas interessado no tema. Aliás, esses que não são interessados, que não são associados e são interessados, sempre o nosso convite para se juntar, ajudar a entidade sendo associado. Mas, enfim, então a gente está democratizando. Hoje, o intuito dessa tarde é justamente isso. Agora a gente tem um evento relacionado à área trabalhista e vamos ter em seguida uma área técnica. Então, qual que é o intuito? É isso mesmo. O Fernando Russomano, que é o nosso assessor jurídico, recentemente nos prestou um enorme trabalho, nos ajudando aí a terminar a convenção coletiva no prazo exato, juntamente com o Tuco, e aí os dois vão colocar temas que são da importância, que eu tenho certeza que todos aí questionam, no sentido de ver se a gente melhora alguma coisa das relações na nossa empresa mesmo. Às vezes tem assuntos aqui que vocês estão interessados e não sabem como fazer, também tem questionamento. A gente aproveita para divulgar, e aí não sei se a Patrícia Figueiredo está presente, se não tivesse, Helene, depois, mas acho que está, estou vendo ali o logo do Sinduscom, depois colocar aqui a comissão coletiva comentada. A gente fez uma convenção coletiva trabalhista comentada, no qual a gente, para cada cláusula da convenção, a gente colocou o questionamento que algum associado faz a respeito da convenção, relacionou a cláusula e tem o comentário do Fernando Russomano. A gente quer aproveitar o evento para divulgar esse importante trabalho também. Então, não me estendo, libero aí para o Russomano fazer algum comentário inicial, o Tuco, e em seguida a gente abrir para debate, para perguntas. Fiquem muito à vontade para perguntar o que achar que é interessante perguntar, viu? Obrigado, hein? Silene, não sei se é você que está cuidando, fica sempre atenta aí à questão dos microfones. Boa tarde, é o Tuco falando. A Patrícia pediu para eu abrir também a reunião. Eu participei de um curso com a Fibra, uma apresentação sobre essa parte de novos tipos de contratação, e esse contrato intermitente me chama muita atenção, porque nós do Sinduscom, as empresas, a gente está sempre trabalhando em fazer a coisa mais legalizada possível. E o grande problema da construção civil hoje é a nossa insegurança jurídica em vários pontos, né? A gente vive um momento de tudo a gente vai fazer, a gente tem um pouco de medo de fazer, porque não sei como é que funciona. E o trabalho intermitente, pelo menos para mim, eu vejo assim, fecha uma lacuna, se a gente conseguir entender esse direito com o Russomano, né? Volta e meia você precisa de um serviço na sua empresa, mas de um funcionário que você não precisa dele sempre. Você precisa de um serviço específico e esporadicamente. E muitas empresas se arriscam a botar um funcionário, às vezes, trabalhando 2 semanas para você, sem nenhum tipo de vínculo com ele. E que isso pode acontecer um acidente, pode acontecer várias coisas nesses momentos. E isso é um momento de risco para a empresa, né? E eu vejo que com esse contrato intermitente, a gente pode reduzir esse risco. Porque a gente pode ter essa pessoa de maneira legalizada, de maneira fichada em você. Então, você diminui aquele risco. Eu vejo isso na parte de manutenção. Às vezes, você tem um funcionário que vai fazer manutenção em várias empresas. Não sei, eu vi como uma oportunidade de diminuir o risco das empresas. E o Russomano, aquele dia, eu falei que eu não me sentia tão seguro, que eu tinha algumas inseguranças ainda, e o Russomano falou que não. Se fizer de maneira correta, é uma boa ferramenta. Por isso que eu trouxe esse assunto para a diretoria aquele dia, e as pessoas se interessaram. Então, passo a palavra ao Russomano para abrir aí, e agradeço a presença de todos aí no evento. Boa tarde, senhor presidente Magalhães. Saúdo todos os que estão aqui presentes na pessoa do presidente Dionísio. Agradeço as palavras.
das introduções que foram feitas. De fato, aqui não tenho pretensão nenhuma em fazer uma palestra, na verdade, é um bate-papo sobre um assunto que é de interesse de todo o setor da construção civil. O tema do evento já traz alguma inquietude, se formos prestar atenção. Trata de modernização das relações trabalhistas. E não é, de fato, uma modernização das relações de trabalho. Os contratos de trabalho, as relações de trabalho, elas existem independentemente da modernização da legislação, que foi o que efetivamente aconteceu no final de 2017, com a promulgação da Lei 13.467 de 2017, e que trouxe algumas modalidades de contratação que buscaram, na verdade, retirar da informalidade algumas relações de trabalho que já existiam. A legislação, evidentemente, está sempre atrás dos atos humanos, né? As relações elas se impõem pela realidade e a legislação, por toda a demora do processo legislativo, muitas vezes não acompanha esse progresso da sociedade. E o objetivo, especificamente, do contrato de trabalho intermitente foi justamente trazer para a formalidade aqueles trabalhadores que se ativavam como freelancer, como realizadores de bico, e uma série de outras relações de trabalho, que, dada a intermitência da necessidade do serviço, acabavam ficando na informalidade, porque a um empregador muito difícil seria manter um trabalhador no seu quadro de empregados sem que houvesse necessidade desse trabalho de forma contínua. E essa intenção do legislador de trazer para a formalidade esses trabalhadores informais, ela ficou muito bem descrita em um voto proferido por um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra, que, no julgamento de um recurso de revista, tratando exatamente do contrato de trabalho intermitente, eu peço licença aqui para ler o que ele escreveu no seu voto, porque revela exatamente o interesse, o objetivo que o legislador teve ao trazer para dentro da lei a possibilidade de contratação de um trabalhador de forma intermitente. Olha o que diz o ministro, abro aspas aqui. A introdução de regramento para o trabalho intermitente em nosso ordenamento jurídico deveu-se à necessidade de se conferir direitos básicos a uma infinidade de trabalhadores que se encontravam na informalidade. Aí ele traz até um dado aqui interessante, quase 50% da força de trabalho do país estava na informalidade, vivendo de bicos, sem carteira assinada e sem garantia de direitos trabalhistas fundamentais. Trata-se de uma das novas modalidades contratuais existentes no mundo, flexibilizando a forma de contratação e remuneração, de modo a combater o desemprego. E ele ainda faz uma reflexão. Não gera precarização, mas segurança jurídica a trabalhadores e empregadores, com regras claras que estimulam a criação de novos postos de trabalho. Então, veja que o ministro faz essas reflexões ao decidir sobre a legalidade da contratação por trabalho intermitente e revela, nesse voto, exatamente o objetivo que teve o legislador ordinário ao trazer essa modalidade de contratação. E no setor da construção civil? O que me parece é que, de fato, algumas empresas, em especial aquelas de menor porte, têm efetivamente uma atividade econômica intermitente. Que é muito importante que se entenda que essa modalidade de contratação ela se adequa quando a atividade econômica é intermitente. E o que seria a atividade intermitente? É aquela que pressupõe, obrigatoriamente, períodos de atividade descontínuos e não regulares.
Por que eu digo que a construção civil, sobretudo aquelas empresas de menor porte, tem essa necessidade de trabalhos intermitentes? Porque a natureza da construção civil ela se caracteriza principalmente por uma atividade que tem diversas etapas que são concatenadas, mas que têm expertises próprias. No exemplo mais clássico de uma edificação, os senhores bem sabem como funciona, existe um primeiro momento a fundação, a preparação do terreno, a fundação, e um segundo momento a própria fundação, a estrutura da edificação, e um segundo momento a alvenaria, e assim por diante, até chegar ao acabamento final. E os diversos profissionais que se ativam nessa edificação, por exemplo, na elaboração dessa edificação, eles não precisam se ativar por todo o período em que está se desenvolvendo. Então, há uma intermitência natural na atividade da construção civil, sobretudo para aquelas empresas, repito, de pequeno porte, que não têm empreendimentos que necessitam de profissionais por todo o tempo em que esse empreendimento está sendo realizado. Então, me parece, e aqui é só o que realmente a mim parece, que o contrato de trabalho intermitente se prestaria para algumas empresas da construção civil e, por esse motivo, é que o presidente sugeriu que nós fizéssemos esse evento, para trazer algumas informações a respeito do contrato de trabalho intermitente e, posteriormente, caso surjam dúvidas, imagino que todos já tenham pensado nessa possibilidade de contratação, se façam as perguntas. Então, a partir da Lei 13.467, que entrou em vigor em novembro de 2017, se tem a possibilidade no Brasil de contratação de empregado por trabalho intermitente. Veja que eu falei a contratação de empregado e não foi sem motivo. O trabalhador que tem um contrato de trabalho intermitente, ele é um empregado da empresa. Ele tem a carteira de trabalho assinada, ele recebe todos os direitos trabalhistas, tal qual o empregado que não está contratado no regime de intermitência. Não há diferença em relação a isso. A diferença reside, repito, na intermitência da atividade econômica e, portanto, da prestação de serviços. E esse é um ponto fundamental, inclusive para que não se tenha o perigo de, eventualmente, se descaracterizar o contrato de trabalho intermitente, por se verificar na prática que não haveria intermitência alguma, mas, na verdade, continuidade e habitualidade regulares na prestação de serviço. O contrato de trabalho intermitente está previsto no artigo 443 da CLT, que diz expressamente que é possível a contratação individual de trabalho, tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, e aí eu vou trazer a exceção que é justamente o contrato de trabalho intermitente, por prazo determinado ou indeterminado, ou prestação de trabalho intermitente. E o parágrafo 3º conceitua o que seria o trabalho intermitente. É o contrato de trabalho, vou pedir licença para ler também esse dispositivo, porque ele é muito claro e conceitua adequadamente o contrato de trabalho intermitente. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação, por isso é empregado, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, e pode ser determinado em horas, dias ou meses. E esse tipo de contrato de trabalho intermitente ele independe da atividade do empregado ou do empregador, ou seja, ele se presta a qualquer atividade econômica e a qualquer serviço que seja prestado pelo empregado, a condição é a intermitência. Mais à frente, a legislação inseriu alguns dispositivos que trazem as regras, e elas são muito claras também na CLT, de como funciona o contrato de trabalho intermitente. E o que diz esses artigos, que estão enumerados a partir do artigo 452-A, e que diz o seguinte: primeiro,
deve ser celebrado por escrito. Segundo, nessa celebração deve conter especificamente o valor da hora de trabalho. E mais, o valor da hora de trabalho não pode ser inferior ao valor da hora do salário daquele que não trabalha como intermitente. Ou seja, os demais empregados do estabelecimento que se ativam na mesma função, eles têm que ter um valor hora de salário igual ao do contrato de trabalho intermitente. Não pode haver distinção nesse aspecto. Como é que funciona? O sujeito vai fazer um contrato por escrito, estabelecendo o valor hora do salário, e, a partir do momento que está contratado e inserido no quadro de funcionários da empresa, o empregador, quando necessitar da prestação de serviço desse trabalhador, ele pode convocar o empregado. E aí a lei diz, por qualquer meio de comunicação eficaz, ou seja, WhatsApp, e-mail, telefone, correspondência, seja a maneira que for mais dinâmica e segura, porque é preciso que se registre tudo isso, para a prestação de serviços. E nessa convocação já é obrigado a informar qual a jornada, qual o período, né, de serviço que vai ser prestado, e essa comunicação tem que ser feita com pelo menos 3 dias de antecedência à prestação de serviço. Essa é a regra da legislação. Recebida a convocação, o empregado tem um prazo de 1 dia útil para responder ao chamado. Se ele não responde, a presunção é de que ele recusou o trabalho. E a recusa na oferta não descaracteriza a subordinação, ou seja, essa recusa na oferta é uma prerrogativa do empregado, contratado por prazo intermitente, porque vocês verão ali na frente que ele pode ter diversos empregadores intermitentes, ele não precisa estar vinculado a apenas um. Mas, na hipótese de ser aceita a oferta de trabalho, a partir do momento que é aceita pelo empregado a oferta de trabalho, qualquer das partes que descumprir, seja um empregado, seja um empregador, se descumprir sem justo motivo, tem que pagar à outra parte, no prazo de 30 dias, uma multa no valor de 50% da remuneração que seria devida. Aí vocês podem perguntar, mas se o empregado descumpre, como é que ele vai pagar? A legislação permite a compensação em trabalho futuro. Então, repetindo, uma vez convocado e obedecidas as regras, o empregado tem 1 dia útil para responder que aceita o trabalho. Não aceitando, presume-se a recusa. Aceitando, ele já não pode descumprir, assim como o empregador também não pode descumprir. O descumprimento sem justo motivo ocasiona uma multa de 50% do valor da remuneração que seria devido por aquela convocação. No caso do empregado descumprir, e como ele não teria recursos para pagar imediatamente, ele pode ter descontado numa futura convocação o valor dessa multa. Bom, aí a legislação esclarece, como dito anteriormente, que o período de inatividade, ou seja, quando o trabalhador não estiver trabalhando, ele não é considerado tempo à disposição do empregador, ou seja, o empregador não tem obrigações nesse período, e pode o trabalhador prestar serviços a outros contratantes da mesma natureza. Então, ele não tem exclusividade, não tem esse vínculo. Por isso, inclusive, a possibilidade dele de recusar a uma oferta de trabalho, no caso de convocação em que ele já tenha outro compromisso. Salientando que ele não precisa sequer justificar a recusa do trabalho, porque a própria legislação presume a recusa pelo silêncio do empregado, que nos leva à conclusão de que, de fato, ele não precisa sequer justificar, salvo se ele, uma vez aceitando a oferta de trabalho, posteriormente ele resolva descumprir aquela oferta que já tinha sido aceitada. E o que acontece, então? No final do período de prestação de serviços, para o qual o trabalhador foi contratado, o empregador tem que pagar para esse trabalhador a remuneração do período, férias proporcionais com acréscimo de 1/3,
13º salário proporcional, o repouso semanal remunerado e os adicionais legais eventualmente devidos. Lembrando que, no caso, por exemplo, da construção civil, também é necessário pagar, se for o caso, transporte, alimentação desse período e etc. Todos aqueles benefícios que, eventualmente, esse trabalhador já tenha incorporado ao seu patrimônio jurídico em razão do contrato de trabalho que ele mantém, mesmo intermitente, com a empresa. Aí a legislação esclarece que o recibo de pagamento deve conter a discriminação desses valores, ou seja, não basta um recibo como o olerite comum, né? Na verdade, vai vir a remuneração, vai vir o 13º salário proporcional, as férias proporcionais mais um terço, etc. Todas as rubricas devidamente especificadas no recibo de pagamento ou no olerite, dependendo do caso. E ainda, o empregador deve efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito de FGTS com base nos valores pagos no período mensal, ou seja, não é imediatamente após a prestação de serviço, mas espera-se concluir um mês, ainda que a prestação de serviço tenha sido de 5 dias, por exemplo, nesse mês, no final do mês ele recolhe tanto a contribuição previdenciária quanto o FGTS, proporcional, evidentemente, à prestação desses serviços. Tá? O que diz mais a lei? Que a cada 12 meses o empregado adquire o direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, ou seja, nesse período que ele estiver de férias, que ele vai pedir ao empregador, se ele comunicar ao empregador, ele não pode ser nem convocado para prestar serviços, ok? E, basicamente, a legislação estabelece esses critérios. Vocês podem ver que é uma contratação bem simples, não exige maiores burocracias, ela só exige um contrato por escrito e essas especificações. A lei é muito clara, ela esclarece de forma muito fácil de entender as formas de contratação, só que se precisa ter atento ao seguinte detalhe: o contrato de trabalho intermitente ele tem que ser, de fato, em razão de uma atividade intermitente. Na doutrina já se esclarece isso, que há dois aspectos que o contrato de trabalho intermitente tem que ter presente. Né? Primeiro, a não continuidade ou ausência de habitualidade. Há uma obrigatoriedade de alternar trabalho ativo com períodos inativos. E mais, tem que ter uma imprevisibilidade, isso é um aspecto importante, uma imprevisibilidade na oferta de trabalho. Porque a doutrina e a jurisprudência já concluíram que, se houver uma previsibilidade, ou seja, se começa a se verificar que esse trabalhador, por contrato de trabalho intermitente, é contratado, por exemplo, semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, ou seja, se há uma previsibilidade dessa contratação, descaracteriza a intermitência. A oferta de trabalho tem que efetivamente ser imprevisível, de forma a não descaracterizar o contrato de trabalho intermitente, que pode gerar algumas consequências, né? Se por acaso uma vez for descaracterizado o contrato de intermitência. Uma delas é uma fiscalização da auditoria do trabalho, pode mesmo, eventual trabalhador de contrato intermitente, uma vez descaracterizado esse contrato, vir a perseguir diferenças em razão de não recebimento de mínimos previstos em convenção coletiva, por exemplo, e uma série de outras consequências que podem ocorrer, de forma que é importante. E esse é o ponto fundamental dessa fala, que efetivamente a atividade econômica seja intermitente. Não se presta o contrato de trabalho intermitente para suprir uma necessidade de prestação de serviço semanal, ou mensal, ou quinzenal. Então, esses são os aspectos principais que eu destacaria aqui no primeiro momento e me disponho aqui a responder qualquer questionamento. Espero que tenham tido uma visão ainda que ampla a respeito dessa contratação por trabalho intermitente e fico à disposição para outros esclarecimentos. Obrigado, Russomano. Eu mesmo tenho alguns... o Tuco acho que já ia falar. Fala, Tuco. Eu vi um amarelo aqui. Estou ligado, Tuco, estou ligado.
É porque, assim, várias pessoas já tinham mandado várias perguntas, aí eu ia fazer também algumas perguntas. Não, mas então, vamos fazer assim, em respeito a quem veio, eu também tenho algumas perguntas, mas, assim, em respeito a quem veio, vamos abrir primeiro, deixa eu postar as duas aqui, uma da Patrícia Moura Braz e a outra do Pedro Moreira, em seguida eu abro para você, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. E aí o Russomano vai... Eu vou postar as duas de uma vez já, Russomano, e aí depois a gente põe um pacote, aí vai o Tuco depois. Então, a Patrícia já pergunta. O contrato deve ter as datas da prestação de serviço? Imagino que ela está se referindo a uma data ampliada e, nesse período, você chama em breves períodos. Isso é uma pergunta. A outra pergunta é a do Pedro Moreira, que ele coloca uma questão importante. Imagino que você vai saber abordar. Algumas empresas estão fazendo funcionários virar pessoas jurídicas, fazendo que a pessoa comum faça um MEI. Acho que deu para você entender. E aí tá bom, aí a Helena está dizendo que a Ana Caroline está representando o RH da JC Pérez. Agradeço tanto ela quanto a Helena, agradeço todo mundo por estar aqui presente. Fernando, fala. Bom, quanto à primeira pergunta sobre o contrato, no contrato de trabalho intermitente, não há necessidade de se indicar os períodos de prestação de serviço, até porque, como eu disse anteriormente, há necessidade de uma imprevisibilidade na oferta de trabalho. O que é necessário é, no ato de convocação, na oferta do trabalho, se especificar qual será o trabalho, o período que ele vai ser realizado, inclusive com jornada. Isso sim. Agora, no contrato de trabalho intermitente, não. O contrato de trabalho intermitente é um contrato que apenas fica estipulada a intermitência, né, a modalidade do contrato, e o valor do salário hora, considerando que não pode ser diferente daqueles demais empregados do estabelecimento que exercem a mesma atividade. Mas as convocações, sim, presidente. A convocação para a oferta de trabalho, a convocação deve indicar qual o trabalho, qual o período e qual a jornada. Então, por exemplo, eu vou fazer um prédio que vai demorar 2 anos. Eu faço um contrato com um marceneiro, eu faço um contrato com um pintor. Assim, logo no início, eu pego e faço um contrato com eles. Não boto data, não boto nada. Especifica o que é previsto. E aí, no decorrer da obra, eu vou chamando eles na medida que vai precisar. Aí, nessa chamada, eu tenho que especificar direitinho as datas, os períodos, até porque é em cima disso que eu vou pagar tudo aí que ele faz direito, é isso, não é? Perfeitamente. Você vai mencionar, por exemplo, eu preciso que, no caso do pintor, que foi o exemplo que foi dado, você vai convocar o pintor e falar assim, eu preciso do seu trabalho, a jornada vai ser de 8 às 18, enfim, a jornada da construção civil, melhor dizendo, né, com intervalo de 1 hora, porque eu preciso aqui de um período de 1 semana. Aí você vai mensurar, né, ou 1 semana, ou 15 dias, ou até mesmo 1 mês, não importa. Esse período máximo você não precisa convocar, você tem que indicar qual que vai ser a jornada e qual o serviço que vai ser realizado, né? Porque muitas vezes não há como prever, inclusive, a necessidade por um período maior ou menor, né, dependendo da atividade. E a pergunta do Pedro, que eu também acho que é muito importante, aí o cara da PJ, né? Desse com o pintor, ele prefere que o pintor dele vire um MEI. Pois é. Aí nós temos uma questão... Pedro, você fique à vontade se você quiser interagir, tá? Se não servir o que o Samuel falar. Pedro, é o seguinte. Bom, primeiro, o que nós estamos tratando aqui de uma situação absolutamente diversa dessa, né? Essa situação do contrato de trabalho intermitente é um contrato de emprego tradicional, com carteira assinada, com todos os direitos trabalhistas, encargos sociais, tudo da mesma forma que um empregado que não é intermitente. Essa contratação de pessoa jurídica, a rigor, a partir da Lei 13.467, ela é possível, porque se ampliou o espectro da terceirização de tal forma que não existe mais a ilicitude da terceirização pelo simples fato de ela estar relacionada à atividade fim da empresa. Mas tem um detalhe. A própria legislação que autorizou essa terceirização, inclusive de atividade fim, ela trouxe um dispositivo para evitar justamente um fenômeno de pejotização. Ela trouxe um dispositivo que veda e torna ilícita automaticamente a contratação
por terceiros, e aí pessoa jurídica nada mais é do que terceiros, daqueles trabalhadores que já foram empregados, por exemplo, da empresa, ou que prestaram serviço na empresa por intermédio de outra pessoa jurídica, dentro de um prazo de 1 ano e meio. Então, se você demite um trabalhador hoje e amanhã contrata ele como pessoa jurídica, esse contrato é automaticamente ilícito. E o problema é certo, o passivo trabalhista é automático nesse caso. Tá? Então, essa forma de contratação ela está vedada pela legislação. Maravilha. Tuco, faz agora as suas perguntas, depois eu passo aqui a do Paulo Henrique. Pode fazer. Russomano, as perguntas que eles fazem, por exemplo, o contrato, você tem que fichar a carteira, né? Primeira pergunta. Segunda, quantas vezes o funcionário pode negar te atender? Porque a pergunta é assim, se eu não tenho vínculo, como é que eu vou ter a certeza de convocar? Eu já expliquei que a pessoa pode negar, mas ela tem um número máximo de negações a fazer. Terceiro, aquele negócio das férias. É 12 meses a partir do momento do primeiro contrato ou quando ele cumpre 12 meses de hora trabalhada? Terceiro, tem um horário mínimo, que você tem que seguir a norma, né? 44 horas semanais, no máximo, aquelas coisas. Mas você pode convocar um cara para trabalhar 6 horas, por exemplo, e pagar só por 6 horas? São essas as maiores perguntas que fazem. E quando demite... Calma aí, deixa eu ver se eu acompanhei aqui. Primeira pergunta é sobre o número de recusas que o trabalhador pode ter, né? Essa aí eu acho que foi a segunda, hein? Acho que essa da carteira assinada também. Você tem que assinar o contrato com carteira assinada. Então, faz a primeira, tu. Faz a primeira aí. A primeira é um contrato com carteira assinada, não é isso? Perfeitamente. Um contrato de emprego como outro qualquer. Tá. Então, ele vira funcionário da empresa. Funcionário da empresa. Inclusive, esse aspecto é importante que se diga. Ele vira funcionário da empresa naquele período que ele foi chamado, né? Não, ele é empregado da empresa. Ele tá. Contrato de trabalho, não são vários contratos. É um contrato de emprego intermitente. A prestação de serviço que é intermitente. Então, esse até foi bom ter feito essa pergunta, porque tem um aspecto que eu até me esqueci de falar antes. Esse trabalhador ele vai ficar inserido dentro do quadro da empresa e ele vai compor a base de cálculo para todas as cotas, de aprendiz, de PCD e eventuais outras que existem. Então, é importante que se saiba disso. Esse trabalhador é um empregado da empresa. A partir do momento que ele está com um contrato de trabalho intermitente registrado, ele está com a CTPS assinada, ele está na formalidade. Ele é um empregado da empresa. Precisa assinar carteira? Precisa assinar carteira. Precisa assinar carteira normalmente. Tá? Ele tem todos os benefícios da empresa? Seguro, saúde, todos os benefícios. Seconce. Todos os benefícios. Todos os benefícios. Só a remuneração... O contrato de trabalho intermitente ele se presta a resolver um problema de sazonalidade. Tá? Ele não é um contrato que diminui encargos sociais ou coisas dessa natureza. Ele resolve o problema da sazonalidade. Porque o que acontece hoje em dia com empresas que precisam de... Ele não quer contratar um empregado porque ele vai trabalhar ali um mês, depois ele vai trabalhar daqui a 8 meses mais um mês, daqui a tanto tempo mais um mês, enfim. Aí o que acontece? O empresário vai, não contrata esse sujeito ali na frente vai lá, pede na justiça o vínculo de emprego e ele está perdido, porque, de fato, ele não consegue escapar disso. Então, ele traz esse cara para... E como você, Magalhães, mencionou no começo, o sujeito sofre um acidente na tua obra, não está formalizado, não está nada, é um problema sério. Entendeu? Então, ele resolve esse tipo de problema, ele resolve o problema da sazonalidade de algumas empresas. As empresas que têm uma atividade intermitente podem se valer dessa ferramenta para ter mais segurança. Traz segurança para o trabalhador e traz segurança para a empresa. Então, respondendo às perguntas, a CTPS tem que ser assinada. O número de recusas, a legislação não trata sobre isso. Mas como ela traz alguns dispositivos, o primeiro deles, de que o simples silêncio do trabalhador já se presume recusa, e de que, expressamente, ele pode trabalhar para diversos empregadores nessa modalidade, creio eu
que não haverá nenhum número máximo ou mínimo de recusas que possa ocasionar a rescisão do contrato. Então, me parece isso aí, a gente só vai ter uma resposta definitiva quando os casos começarem a serem discutidos, né, no judiciário, e a jurisprudência se consolidar. Me parece que não há número de recusas permitidas. Então, até por isso mesmo, seria muitos empregadores que estão optando por essa modalidade têm um grande número, tem um banco de contratos de trabalhadores intermitentes, né, para poder se valer deles quando precisar, sem ter o risco de não ter a oferta do serviço. Depois disso, se fez uma outra pergunta, se são 12 meses a contar da primeira prestação de serviço. Não, os 12 meses não são vários contratos, é um contrato só de trabalho intermitente. A partir do momento que assinou o contrato, assinou a carteira, está contando os 12 meses. Se você não usou esse trabalhador durante um ano inteiro, não tem importância. Ele já tem 12 meses de contrato. Ele vai ter direito a não ser convocado durante 12 meses, por um mês, durante os 12 meses subsequentes. Tem que avisar o empregador, fala assim, vou tirar férias em julho, e aí o empregador concede ou não, mesma modalidade do empregado comum. Tá? Desculpa, Magalhães, eu não peguei as outras perguntas. Se tem um prazo, eu posso contratar por horas, eu estava lendo, né? Sim, por hora pode, não tem problema. A legislação autoriza. Claro que tem que... Por isso, inclusive, que tem que se estabelecer no contrato o valor hora do salário, tá? Que não pode ser, repito, diferente dos demais. Tem que ter aquele cuidado que você falou, né? Se eu contratei ele como eletricista, no contrato eu tenho que usar ele como eletricista, né? Ele não é um coringa, né? Porque muita gente gosta de botar o cara faz tudo, entendeu? Nessa função, né? Aí é arriscado, né? Aí é o seguinte, né? Aí vai para a regra ordinária do contrato de emprego. Se o contrato de emprego não estabelece quais são as funções, se presume que ele se obriga a qualquer trabalho que ele esteja capacitado a fazer. Mas eu não vou fichar ele? Como é que eu vou fichar ele? Pois é, então, como é que você registra seus empregados que não são por contrato intermitente? Você já estabelece qual a função que ele vai exercer? Tem que fazer, não? Até para evitar desvio de função, essas coisas, né? Então, exatamente. A mesma coisa acontece com o contrato de trabalho intermitente. Tá. Tem mais pergunta aqui agora. Só um segundo. Deixa eu fazer aqui. Tem muitas, viu? Paulo Fragete. Em caso de fim de contrato com o funcionário para baixa de carteira, tem que ser dado o aviso prévio? A rigor teria que ser dado... Sim, tem que ser dado o aviso prévio. Tem que ser dado o aviso prévio. Veja, o aviso prévio é uma obrigação de fazer. Ela não é uma obrigação de pagar. Então, se você pretende rescindir aquele contrato de trabalho intermitente, você avisa previamente o seu trabalhador de que vai rescindir. Se você convocar durante o aviso prévio, vai pagar para ele normalmente. Se não convocar durante o aviso prévio, ele não vai receber. Ele já foi pré-avisado antes. Doutor, só um momento. Então, no caso, o aviso prévio não precisa ser indenizado? Ele seria só apenas um aviso mesmo? O aviso prévio só é indenizado. O aviso prévio só é indenizado quando o empregador não quer que o trabalhador cumpra o aviso prévio. O trabalhador tem a prerrogativa de exigir o cumprimento do aviso prévio. Tá ok, obrigada. Outra pergunta. Em qualquer modalidade de contrato. Em qualquer modalidade de contrato. A indenização é justamente pelo não cumprimento da obrigação de fazer. Ou seja, se eu tenho a obrigação de avisar previamente o meu empregado da rescisão contratual, eu não quero que ele tenha o tempo suficiente dentro da empresa para procurar outro emprego. Eu indenizo esse período.
que eu pensei que por ser intermitente tivesse alguma coisa diferente. Não há na legislação nenhuma, nada a respeito do aviso prévio. Mas por uma questão até de interpretação da lei, e por ser um contrato de trabalho, embora de natureza especial, mas um contrato de trabalho como outro qualquer, eu quero crer que a rescisão contratual tem que ser previamente avisada. Ok, obrigada. O Paulo Henrique tem outra pergunta. Outra questão. Em caso do funcionário pegar atestado médico em dias não programados para ele, trabalhar independente do período do atestado, a empresa tem que arcar com algum valor para o funcionário? Vejam, o contrato de trabalho intermitente, você só paga pela prestação de serviço efetivada, né? Eu só consigo, e a partir do momento que você contrata um trabalhador dessa modalidade, ele já automaticamente está inserido no regime de previdência, né? Ele está na Seguridade Social, ele está recolhendo contribuição previdenciária, o empregador também, quando ele toma o serviço desse trabalhador, no final, como dito na lei, no final de um mês, ele tem que recolher as contribuições previdenciárias, cota parte, tem que reter a do empregado, cota parte de cada um. Ele está assegurado da Seguridade Social. Se ele tem uma intercorrência de saúde no meio da prestação de serviço para a qual ele foi convocado, me parece que aí, no caso, o empregador tem que pagar por esse período, porque é como um trabalhador comum, que você está pagando pelos primeiros dias de que a pessoa adoeceu, né? Agora, se ele adoece num período que você não convocou, não teria que pagar nada. Agora, se você convoca um trabalhador e ele está de atestado médico, ele não pode nem aceitar essa convocação, nem você aceitar que ele venha prestar o serviço, porque ele está com um problema de saúde, né? Somando, só antes de eu passar para a próxima aqui, quando você fala período é um mês de trabalho ou período é aquele prazo específico que ele está trabalhando, para aquele período específico que ele está trabalhando para a minha empresa, relacionado a intermitente? Não, veja, o contrato de trabalho intermitente, eu vou botar num exemplo para ficar um pouco mais claro. Pois é. Eu celebro um contrato de trabalho intermitente hoje com um pedreiro, por exemplo, né? A partir dessa data de hoje, esse pedreiro é meu empregado. Eu só vou eu vou ofertar para ele um serviço daqui a 6 meses. Quando eu ofertar um serviço para ele daqui a 6 meses e ele aceitar esse serviço, eu vou pagar para ele pelos serviços que ele prestar. Eu não paguei esses 6 meses que eu não ofertei nenhum trabalho e que ele não aceitou nenhum trabalho, eu não vou pagar depois que terminar esse trabalho que ele prestou. Eu vou pagar proporcionalmente ao trabalho que ele realizou nesse período que eu ofertei o trabalho para ele e que ele aceitou. Mas ele está vinculado à empresa desde hoje. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Doutor, só uma dúvida rapidinho. A Patrícia, é porque eu estou sem vídeo. No caso, por exemplo, nesse exemplo que o senhor citou, né? Que ficou 6 meses para poder chamar a pessoa. Nesse período dos 6 meses, o senhor não precisa efetuar os pagamentos dos encargos de INSS e FGTS, por exemplo? Vai pagar só o posterior que foi trabalhado? Só o posterior. Perfeito. Obrigada. A Patrícia vai se tornar a nossa consultora para a de RH, hein? Obrigada. Flávio Correia, nosso amigo. Patrícia, veja, agora me ocorreu uma coisa. As contribuições previdenciárias são incidentes sobre o trabalho, né? Não é sobre, não teria nenhuma que seja obrigatória só pelo fato de ter um empregado dentro do quadro de funcionários. É isso mesmo. Perfeito. Obrigada. O Flávio Correia, nosso amigo, ex-presidente do CREA, pergunta: se não chamar durante o período do contrato,
o que a empresa tem que pagar? Nada. Aqui, olha só. Diz a lei aqui de forma bem clara. Ó. Deixa eu achar aqui. O período de inatividade não é considerado tempo à disposição do empregador. Significa dizer que, enquanto ele está em inatividade, ele não está à disposição do empregador e eu não tenho que pagar nada para esse empregado. Maravilha. A não ser, evidentemente, por exemplo, no caso da construção civil, você tem que estar com ele inserido lá no seguro, né, de vida, aquelas coisas, né? Adriana Monteiro, funcionário, ex-funcionário contratado pelo intermitente, trabalha 7 dias. Ele receberá esses dias trabalhados, mais um avo de férias, mais 13 terço, mais um avo do 13º salário? Quer dizer, o que vai dar? Ele vai receber, veja, ele vai receber... Mas ele trabalhou 7 dias. Trabalhou 7 dias. Ele vai receber 7,30 avos de férias mais um terço, 7,30 avos de 13º, é assim por diante. Claro que se ultrapassar dos 15 dias lá, ele vai receber, aí ele vai receber proporcional ao tempo que ele trabalhou. Não e aí realmente tem uma questão que pode ser que surja algumas interpretações diversas, que é quando ele ultrapassa 15 dias, né? Porque se ele ultrapassar os 15 dias, aí pode se considerar um mês cheio. Teria essa situação, né? Isso também não está solucionado pela legislação. Tem como imaginar. Nosso egrégio diretor... Vou até anotar aqui esse questionamento. Isso que eu ia falar. Não, a gente vai ter que fazer uma cartilha disso aqui, sabe, Russomano? É muito rico, é uma coisa legal. Eu acho que, às vezes, tem empresa que podia estar usando desse recurso e não está usando por dúvidas. Essa é uma das funções do nosso sindicato também, abrir esse tipo de caminho para os empresários. Por falar em empresários distintos, insígnios, egrégios, Marcelo Paro, da empresa Supera, nos pergunta: e existe tempo máximo de trabalho para esse contrato intermitente? Em seguida, ele arremata: a anuidade também incide sobre o contrato intermitente, mas paga aviso prévio? Eu sei que às vezes tem coisa até que você falou, mas é bom até repetir essas questões aí. Tá aí as Olha perguntas. só, a anuidade que ele está mencionando é o tempo de serviço. Bom, vamos lá, esse tempo máximo de trabalho. Não há um tempo máximo, mas o que tem que tomar cuidado é para que não se demonstre, para que não se descaracterize a intermitência e que haja uma continuidade. Tem que ter uma intermitência entre período de atividade e inatividade. E não pode ter uma regularidade nas convocações, foi aquilo que eu mencionei antes. Porque senão se caracteriza como um trabalho mensal, ou quinzenal, ou semanal. Agora, não tem tempo máximo. O sujeito pode ficar 2 meses num ano, por exemplo, ou 3 meses num ano, e depois ficar um tempo posterior sem atividade. O importante é que se caracterize a intermitência, ou seja, não continuidade e intermitência, períodos de atividade e inatividade intercalados de forma não previsível. Essa é a característica do contrato de trabalho intermitente. Anuidade. Anuidade, eu imagino que seja os triênios, né, que estão previstos na Convenção Coletiva de Trabalho. Se for isso, sim. Se o sujeito está num contrato de trabalho intermitente durante o período que é necessário lá para implementar um triênio, agora não me recordo de cabeça, certamente a remuneração dele, quando ele for receber, vai ter que ser acrescida desse tempo adicional para o tempo de serviço. É um trabalho de emprego que não pode ser diferente daqueles demais empregados da empresa. A única característica diferente é a intermitência na prestação de serviço. Mais alguma outra que tinha do Aí a Marcelo? questão do aviso prévio você já tinha falado. Do aviso prévio. Mais uma pergunta do Flávio. Pode ser dada uma tarefa após a convocação? Imagino que o Flávio, se eu estiver falando besteira, o Flávio me corrige. Eu acho que você convocou o cara está lá e você dá uma tarefa para ele. Deve ser isso, né, Flávio? Aí. E aí, Fernando? O que seria a tarefa? Só para eu entender, Flávio, por favor. Uma tarefa.
Mas o que é? É um Não, extra? É um veja extra? bem, é porque Pô, geralmente nosso assessor jurídico não sabe o que é a tarefa. Não, eu quero entender como é que é a... Porque é o seguinte, presidente, tem muita distorção do que seria a tarefa Tá, e a gente verifica umas coisas entendi. são Sabia perigosas. sabia que você não ia. Vai aprender, vai aproveitar e dar uma lição de moral, tá certo. não, Pode falar. deixa eu explicar. A tarefa é o seguinte: você, geralmente, numa obra, você pega ali um período, ele deixa de trabalhar praticamente por hora, né, e dá uma tarefa para ele, olha, eu quero que você faça esse serviço, né, por tantas horas, entende? Um exemplo, ou um valor, estipula um valor, né, ou um valor de hora, certo? Para que ele cumpra esse serviço. Ele cumpriu, ele não precisa, ele pode terminar e ir embora. Então, é por isso que eu fiz a pergunta, Flávio, porque eu já estava imaginando que não seria que não seria a tarefa como uma premiação, um plus salarial ou remuneratório em razão de um atingimento de algo extraordinário, mas sim esse exemplo que você está dando, Flávio, ele é, na verdade, uma contratação diferente. Ele é uma contratação por tarefa, né? É o tarefeiro puro e simples, né? Ele não está contratado como um empregado remunerado pelo seu tempo de serviço. Ele é contratado como um empregado pela atividade o serviço que ele cumpre, né? Esse é o tarefeiro simples. Inclusive, isso Sim, mas você geralmente você tem nos contratos normais, né? Você tem lá, ele está fichado, está tudo direitinho, e você estipula, por exemplo, ele iniciou um trabalho de armação de uma laje, alguma coisa assim, certo? E você dá a tarefa para ele, olha, é tantas horas para você fazer esse serviço. Ele pode levar 20 dias, pode levar 15 dias, certo? E ele faz e recebe aquelas horas e continua trabalhando, certo? Aí já passa para outro serviço, mas ele já recebeu mais horas, por exemplo, do que ele realmente fez, porque ele fez em ritmo de tarefa, certo? Tá? Você estipulou uma tarefa para ele. Quero saber se nesse contrato intermitente você pode fazer isso. Eu creio que são incompatíveis as modalidades, porque, como eu disse, na verdade, há um desvirtuamento do conceito. Inclusive, foi até importante o Flávio ter trazido essa questão. Eu posso até noticiar aqui que eu estou participando, presidente, não sei nem se o senhor sabe disso, eu estou participando de um grupo de estudos que foi formado pela CEBIC, pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil. E um dos temas que estão sendo debatidos lá é justamente a contratação por tarefa ou contratação por obra certa, que são modalidades que a construção civil pratica, de certa forma, mas que, para mim, no contrato de trabalho intermitente, haveria uma dificuldade muito grande. Eu não consigo conjugar os dois institutos. Entendeu, Flávio? Eu teria que aprofundar um pouquinho mais e entender um pouquinho mais a modalidade de contratação para verificar se seria possível, dentro de um contrato de trabalho intermitente, estabelecer como remuneração a tarefa. Ô, Fernando, mas o Flávio, acho que ele está pensando de outra maneira. Por exemplo, eu contrato um pedreiro para fazer o serviço em 10 dias. Ele vai ganhar 200 por dia, vezes 10, 2.000. Estou chutando o valor, tá? Aí o Flávio fala assim, Ciclano, eu te pago 2.000 se você fizer em 10 dias ou 5 dias. Se ele fizer em 5 dias, ele não precisa mais trabalhar. O contrato dele vai os 10 dias, mas ele ganhou em 5 dias. Isso que ele está falando. Se você quiser trabalhar em 5 dias, é para agilizar a obra. Ele quer aumentar a produtividade. Mas ele vai ter que pagar os 10 dias, é isso, né? É isso, independente do serviço. Porque dentro do contrato intermitente, você contratou ele, por exemplo, você vai trabalhar 30 dias aqui para mim. Mas dentro desses 30 dias, né, você teria que fazer isso, isso e isso. Mas se você fizer isso, isso e isso em 15, eu vou te pagar os 30, certo? Tá? Se a gente pode fazer essa chamada no trabalho intermitente e dar essa tarefa para eles. O único problema, Flávio, é que ele vai ter relação com você durante os 30 dias.
mesmo não Não, estando trabalhando. ele tem uma relação por prazo indeterminado. É por isso que eu estou dizendo. Eu não consigo conjugar os dois institutos. Eu não consigo, pelo menos assim, num primeiro momento, fazendo uma análise assim bem por alto mesmo, eu não consigo conjugar os dois institutos. Eu não consigo ver a possibilidade de uma contratação de um trabalhador por contrato de trabalho intermitente, em que o modelo de remuneração dele vai ser por tarefa. Creio que isso traz uma insegurança para essa contratação e uma possibilidade de se interpretar que essa contratação ela desvirtuou o instituto e por isso não é válida. Eu teria um pouco de receio de fazer esse tipo de afirmação sem aprofundar um pouquinho mais, sabe, presidente? Eu teria e volto a dizer, esse assunto da tarefa ele causa muita discussão. As interpretações sobre a tarefa elas são difíceis. Elas não são tão elas são controvertidas, né? Elas são controvertidas. O jurídico não conversa muito bem com a atividade econômica nesse aspecto de tarefa. Inclusive, por isso é que está sendo objeto do grupo de estudo lá na CEBIC, porque nós estamos tentando buscar, inclusive, uma possibilidade de alteração legislativa para contemplar também essa possibilidade de contratação por tarefa, que se assemelha muito à contratação por obra certa. Diferente, veja, é diferente. Uma coisa que eu consigo fazer uma diferenciação é do exemplo que o Flávio estava dando. Eu contrato um determinado profissional, um pedreiro, por exemplo, para ele cumprir tantos metros quadrados de alvenaria. Vamos imaginar aqui, né, numa hipótese. Ele é meu empregado, ele recebe por hora, ou por mês, ou por 15 dias, seja, não sei, a modalidade de contratação da remuneração. E você prevê que esses tantos metros quadrados que ele vai ter que edificar, fazer de alvenaria, ele consiga fazer em um mês, né? Vamos supor. E você diz a ele, fala assim, olha, eu preciso agilizar essa obra, se você conseguir fazer esse mesmo serviço em 15 dias, eu te dou um plus salarial, um plus remuneratório, que eu chamo de tarefa, que é cumprir essa meta, e incremento a sua remuneração. Essa é uma modalidade que eu vejo muito acontecer. A outra é você contratar exclusivamente remunerando a tarefa propriamente dita. E aí me veio à memória a nossa discussão na Convenção Coletiva de Trabalho, que o presidente Salvalor, do Sindicato Laboral, fez questão de inserir uma cláusula na Convenção Coletiva de Trabalho, justamente para tentar coibir a prática de tarefas simples sem garantir o salário mensal. Então, por esse motivo é que eu não consigo enxergar a conjugação dos dois institutos. Me parece que você precisa estabelecer o salário, hora, inclusive essa é a exigência legal, que se estabeleça um salário hora igual a daqueles demais empregados. E aí, se no curso da relação, na prestação de serviço, você estabelecer alguma meta para ele cumprir e fizer um incremento remuneratório, não vejo problema, isso não. Agora, estabelecer um contrato de trabalho intermitente por tarefa pura e simples me parece um pouco mais complicado, pelo menos de início. Tá? Eu posso aprofundar um pouquinho mais, amadurecer isso, para dar uma resposta mais expressiva. Bem. Aí a Milena... Desculpa, Fernando. É porque é uma coisa confusa, por exemplo. Até não é minha a dúvida, do funcionário. Ele está fichado, então ele está contando como tempo de serviço, mas ele não está trabalhando. Como é que funciona isso para a aposentadoria dele? A aposentadoria, a aposentadoria é um benefício desvinculado do contrato de emprego, né? A aposentadoria é um benefício que o sujeito alcança de acordo com certas regras. Idade, tempo de contribuição, quantidade de contribuição, ela não tem. O fato de estar lá registrado no contrato de trabalho intermitente, mas que se não estiver contribuindo,
não significa muita coisa. Nossa, muito boa essa pergunta, Tu. Parece óbvia, parece básica, mas a explicar melhor do que a tua pergunta foi a resposta do Russomano. Gente, por isso que esse negócio de Zoom, não, daqui é muito bom, porque está gravado. É muito boa a pergunta e muito boa a resposta dele. Não é o tempo que ele está trabalhando, é o tempo de contribuição dele, está entendendo? Tem outros elementos, né? Tem idade, o tem tempo uma de série de contribuição. coisas. Né? Excelente. Tanto é assim que hoje o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso há algum tempo, que a aposentadoria espontânea, por exemplo, ela não interfere no vínculo de emprego. Ela não significa automaticamente uma extinção do contrato de emprego. O contrato de emprego é um instituto e o benefício da aposentadoria é outro. Muito bom. Aí, tão bom o evento que outro empresário de gabarito, o doutor Marcelo Acioli, presidente da Coopercon DF, nos honra com a presença e também coloca aqui, uma cartilha seria excelente. Então, se ele arremata dessa forma, então já se torna obrigação do Sinduscom executar uma cartilha. E informando que Marcelo Acioli está na luta firme aí do aço importado pela Coopercon Brasil. Dia 18 de julho vai estar certificado o aço que a gente vai importar, e aí a gente vai fazer a divulgação grande, magna, para que as empresas participem desse processo da importação. Hein? Fiquem atentos. Bom, aí a Milena coloca, mas acho que já está respondido, né? Temos que pagar os 20 dias, sendo que o serviço foi executado em 15. A previsão era de 20, mas foi feito em 15. Sou obrigado a pagar o funcionário aos 20 dias. O Somano já explicou isso bem, né? Que não é simples. A convocação, aí depende da convocação, né? Porque a convocação ela estabelece a jornada, né? Se você estabelecer lá o período de 20 dias, aí provavelmente pode ser que tenha algum tipo de problema, mas não é o caso, né? Você não vai fazer uma convocação dessa natureza. Você vai fazer uma convocação para prestar um serviço, estabelecendo qual que é a jornada desse serviço. Você pode até ter em mente mais ou menos o tempo que ele vai durar, mas não necessariamente. Precisa estabelecer isso logo de início. Doutor, essa convocação ela deve ser sempre por escrito, por exemplo, com papel, né? Feito o contrato certinho, ou pode ser, por exemplo, por WhatsApp, já é considerado como essa convocação? Patrícia, a legislação ela diz que a convocação ela pode ser por qualquer meio de comunicação eficaz. A legislação fala isso. Eu recomendo que seja algo que você consiga registrar. Ou seja, o WhatsApp, tudo bem, você vai ter um print dessa tela, guardar lá nos registros, entendeu? Para você, eventualmente, provar, se precisar, que fez a convocação. Perfeito, obrigada. Doutor Fernando, a Alessandra, eu sou da Steel Engenharia. É o seguinte, a gente já usa esse modelo aí de contrato intermitente. Inclusive, a gente teve um serviço que a gente contratou mais 3 funcionários para poder fazer o serviço. E o que acontece? A gente terminou o serviço e a gente agora quer dispensá-los, né, do contrato. Aí eu vi o que o senhor falou, que a gente pode fazer... Desculpa, não entendi, eu perdi um pedaço. Como é? Você fez um serviço, você convocou para um serviço... A gente contratou mais funcionários para concluir um serviço que a gente estava fazendo. Esse serviço já acabou, certo? E a gente contratou eles nesse contrato intermitente. E agora a gente quer dispensá-los da empresa, quer desvincular, né? Aí eu vi o que o senhor falou aí, que eu posso dar um aviso prévio para ele e que a gente não teria que pagar. Eu entendo do aviso o seguinte, se eu não quero que ele cumpra, a gente vai pagar e indenizar. Mas se for um aviso trabalhado, ele não teria que trabalhar os 30 dias e depois eu pagar? Ou simplesmente eu posso só avisar e pronto? Essas são as questões que causam para a gente uma interrogação do tamanho do mundo, né? Eu fiz aqui uma interpretação dos dispositivos que eu disponho na lei. Então, o que é o aviso prévio?
Conceitualmente, o que é um aviso prévio? É uma obrigação de fazer, ou seja, de avisar previamente para esse trabalhador que, a partir de determinada data, ele não será mais um contratado da empresa. Se no contrato por trabalho intermitente eu não sou obrigado a exigir, a manter, ele não está à minha disposição o tempo inteiro, eu só posso concluir que o aviso prévio, a simples obrigação de fazer, de comunicar que ali na frente nós vamos rescindir, basta. Se ele está em inatividade e ele não está à minha disposição, por que eu teria que obrigatoriamente indenizá-lo de algo? É uma interpretação que eu faço. Esse questionamento ele vai surgir ainda em diversas outras questões, e pode ser que o que eu esteja falando aqui seja uma tremenda bobagem. A verdade é essa, mas me parece, pela lógica, pela interpretação dos dispositivos em conjunto, que eu recomendaria, se me fizessem essa pergunta, que se fizesse por escrito um aviso de que o contrato dele de trabalho intermitente estará sendo rescindido dentro do prazo que a lei estabelecer aí para o aviso prévio. Tá certo. Tá, joia, então. Obrigada, viu? Obrigado, amiga. Um abraço para o Gustavo. Tá, joia. Ô, Fernando, me parece assim que de fato uma opção interessante, se bem feita pela empresa, no sentido assim, até de se combater a informalidade e de causar menos problema para as empresas. Me parece que é uma boa solução a despeito de algum inconveniente ou outro, não é não? Ou eu estou enganado? Não, é uma ferramenta que o legislador colocou à disposição das categorias econômicas, né, dos empregadores. Ela tem que ser utilizada com cautela e de forma adequada. Ela não pode servir para maquiar outras relações de trabalho que, eventualmente, a empresa precisa. Então, é por isso que eu fiz aquela ressalva no começo do nosso evento aqui, para dizer que é importante que tenha, de fato, uma intermitência, ou seja, a prestação de serviço ela não pode ser contínua, ela tem que intercalar períodos de atividade com inatividade, e esses períodos de atividade e de inatividade não podem ser previsíveis. Porque se estabelece, por exemplo, uma convocação semanal do trabalhador, ele vem toda quinta-feira lá fazer o serviço, toda quinta-feira, está descaracterizada a intermitência. Aí, na verdade, é uma relação contínua. É uma relação contínua e habitual. E aí, se for essa a necessidade da empresa, eu sugiro outro tipo de contratação, por regime de tempo parcial, por exemplo, que é aquela que estabelece jornada máxima de 25 horas, se eu não me engano. Se eu não estou enganado, ele teria que ver na legislação. Mas existem ferramentas para cada necessidade. A do contrato de trabalho intermitente é quando a atividade é de fato intermitente. Dionísio, eu trouxe o assunto porque eu achei muito interessante o que você está falando. Não, ele é muito interessante. As pequenas empresas... Eu acho que tem empresa que não faz porque até desconhece a possibilidade. Não, com certeza, porque tira o perigo. É aquele funcionário que volta e meia você vai fazer uma reforminha, você precisa daquele cara esporadicamente. É o cara faz manutenção de esquadria, que te chama. Ele é seu funcionário, entendeu? Você tira aquela ilegalidade que existia. A gente sabe que várias empresas têm funcionários que ficam rodando os canteiros, que entram de vez em quando, saem, você não tem relação com ele. Você tira essa ilegalidade, esse risco que você tem, que você corre. É importantíssima essa relação. Eu achei muito bacana. Não, o caso, você vê o exemplo da Steel aí, do Gustavo, da Steel, é o perfil de empresa que serve bastante para ele. Fernando, a gente tem que fazer, de fato, uma cartilha aí, estou pensando assim, uma história em quadrinho, pegar um exemplo, assim, botar um exemplo de um empregado que trabalha e colocar as diversas situações. A palestra aqui foi gravada. E aí a gente botar isso no papel. A gente tem que propagar isso também, sabe? Eu acho que é muito bom. Eu achei que
Está perfeito. O tema, eu mesmo tinha um bocado, não conhecia direito e tinha um bocado de dúvida. Muito bom. É bom que a gente tenha em mente exatamente... A gente tem que utilizar, vocês mais do que ninguém sabem disso, né? A ferramenta adequada para determinadas necessidades, né? A ferramenta é importante que seja adequada. O exemplo que o Tuco deu, por exemplo, que o Magalhães deu, de manutenção, por exemplo, talvez não seja a melhor hipótese o contrato de intermitência, porque você vai ter um empregado, né, registrado dentro da sua carteira. Talvez a manutenção que muitas empresas são obrigadas a prestar durante um determinado tempo em empreendimentos que entregam, né, aos seus consumidores, ela pode ser transferida para um terceiro. Aí é o caso clássico de terceirização, muitas vezes, né? Aí, claro que isso tem que avaliar também as questões de custo operacional, etc., né? Mas o importante é que se utilize a ferramenta adequada para a necessidade que cada um tem. Isso é que é importante. E aí, por isso que é fundamental que, antes de se fazer a contratação, que se consulte, né? A assessoria jurídica está aqui à disposição dos associados exatamente para isso, né? Você pode consultar, você pode demonstrar qual que é a sua realidade na sua empresa e buscar soluções, assumindo eventualmente riscos, né? Porque sempre há essas possibilidades de assunção de risco. Tem muitas vezes a nossa orientação é no sentido, mas a empresa resolve ainda assim fazer de outra forma, mas isso faz parte do negócio, né? Bom, não sei se alguém tem algum questionamento. Se não tiver, a gente está caminhando para encerrar o nosso, volto a dizer, o nosso bate-papo, com esse compromisso, com no mínimo, essa demonstração de intenção da nossa parte, da gente fazer, de fato, uma cartilha para ajudar. Mais uma vez, eu agradeço a sugestão que o Tuco deu, agradeço o Russomano para prontamente ter se organizado para participar, e dada a qualidade das perguntas aí, eu tenho certeza que a gente ajudou o associado, e é essa a nossa função. E volto a dizer, se tem gente aqui que não é associada, que se associe. Quanto mais gente com a gente, melhor para a gente, melhor para o setor, ter uma entidade como a nossa em condição de organizar evento como esse. Vou encerrar só com a última pergunta aqui da Ana Caroline. É possível que o funcionário tenha contratos intermitentes com outras empresas ao mesmo tempo? Parece que sim, né, Russomano? Caso eu no trabalho e ele esteja indisponível, posso encerrar o contrato intermitente? Bom, a primeira parte da pergunta está descrita na própria lei, que diz que, além de dizer que o período de inatividade não é considerado tempo à disposição do empregador, diz expressamente que o trabalhador pode prestar serviço a outros contratantes. Então, ele, de fato, pode ter diversos empregadores, né, intermitentes. A segunda parte, caso eu chame o trabalhador e esteja disponível, posso encerrar o contrato intermitente. Você tem o direito de encerrar o contrato intermitente, é o direito potestativo do empregador, ou seja, ele pode rescindir o contrato sem motivação qualquer, né? Mas a recusa do trabalhador não é um justo motivo para a rescisão, isso aqui precisa ficar claro. Ele tem o direito de recusar também. Mas rescindir o contrato pode, evidentemente. Maravilha. Então, a gente agradece a presença de todos. Tuco, você quer falar alguma coisa para encerrar? Presidente, pode encerrar. Gostei muito do evento, mas pode encerrar, por favor. Mais um evento com a sua marca. Você quer, Russomano, falar alguma coisa? Não, eu só quero agradecer a oportunidade de ter aqui trazido um pouco de informação sobre essa modalidade de contrato e me colocar à disposição de todos aí do setor para qualquer dúvida. Meu e-mail está sempre disponível, meu telefone também. Então, estou sempre à disposição. Gente, maravilha. A gente agradece a presença de todos. Obrigado, Flávio, aí, pela honra.
Patrícia, Pedro e os demais que fizeram perguntas. E a gente vai estar, então, correndo atrás da cartilha, e a Alessandra também, e a qualquer momento a gente aparece com outro bate-papo nessa área jurídica, que a gente vê que as empresas precisam muito desse tipo de retorno. Forte abraço a todos.